olheiras, como que a gente melhora as olheiras? Então, olheiras a gente divide de forma assim mais didática em 3 grandes tipos, né? 3 ou 4, né? A gente divide em olheira anatômica, por flacidez, vascular e pigmentar. A parte anatômica de flacidez, elas meio que significam envelhecimento, então a gente pode colocar ali mais ou menos no mesmo pilar. Então aqui nessa região ao redor dos olhos, ou seja, região periorbitária, as pessoas popularmente chamam de olheira, você tem que ver o que o paciente tem mais, né? Se ela é mais arroxeada, mais avermelhada pela presença de muitos vasos e extravasamento de hemoglobina, ou se ele tem depósito melânico, isso normalmente acontece de forma étnica, né? Então tem algumas etnias que tem mais pigmentação nessa região, então depósito de melanina mesmo, ou se na verdade aquela olheira, aquele aspecto de bolsinha, é uma bolsinha, tá por causa da flacidez, tá porque o osso já tem uma reabsorção, então você tem uma alteração anatômica. Então basicamente para a parte do osso, a gente tem que disfarçar com preenchimento de ácido hialurônico. Só que normalmente quando a pessoa já tem realmente uma reabsorção ali, a gente consegue trabalhar de outras formas, tentando fugir um pouquinho do preenchimento para quem não gosta muito do preenchedor. Eu, por exemplo, eu sempre deixo isso como última opção, né? Por quê? Porque essa região é uma região de pele fina e o produto pode ficar discretamente visível, pode incomodar, ele é uma coisa que puxa água, para quem tem rinite, já tem edema nessa região normalmente, pode ser uma coisa que pode dar uma dor de cabeça em relação a complicações. Normalmente a gente deixa isso para a última coisa, a não ser que o paciente tenha muita indicação de fazer, que aí a gente às vezes começa por isso, mas normalmente eu prefiro trabalhar as outras frentes primeiro. É muito frequente uma pessoa ter mais do que uma olheira, ela tem olheira vascular e pigmentar e flacidez, né? Frequentemente as pessoas têm 3 coisas, mas a gente divide de forma didática para vocês verem que os tratamentos são diferentes para cada uma delas. Para quando a gente está falando de flacidez, a gente basicamente tem a parte da pálpebra móvel, que é a parte mais do meinho, e a parte fora, né, que seria onde a gente tem rebordo ósseo. A gente divide dessa forma porque dos tratamentos que a gente pode oferecer para o paciente, isso varia um pouquinho, isso muda. Na pálpebra móvel, a gente tem alguns tratamentos, como por exemplo, né, lasers ablativos, o plasma, o Virtu RF, que é uma radiofrequência microagulhada, e você também pode utilizar, por exemplo, alguns tipos de peeling, com cuidado, claro, né, acompanhamento médico, mas tem peelings que também podem ser utilizados nessa parte da pálpebra móvel. Toda a parte da pálpebra móvel, a gente pode, os mesmos tratamentos que a gente faz na pálpebra móvel, você poderia fazer na parte externa, mas eu dividi aqui só para vocês saberem que tem tratamentos que só podem ser feitos aqui nessa parte molinha e o resto só pode onde tem apoio ósseo. Onde tem apoio ósseo, tudo que eu falei da pálpebra móvel também pode ser utilizado e mais alguns tipos de laser, vários outros lasers, ultrassom microfocado, isso é um ponto importante, ultrassom microfocado, ele pode ser feito somente na região onde você tem rebordo ósseo, puxando a pele para fora e direcionando o disparo para longe da órbita ocular. A gente sabe de umas aplicações que estão acontecendo de forma errada que acaba tendo lesões no olho, e isso não pode acontecer, porque isso é uma coisa técnica dependente, tem que atirar da forma correta para não ter nenhum tipo de dano permanente no olho, tá? Então sim, você pode fazer, desde que seja feito da forma correta em cima do osso, tá tudo certo. O Cool Phase também, né, que é uma radiofrequência monopolar, os fiozinhos de PDO, todos eles ajudam assim na parte ao redor dos olhos, que você também pode fazer aqueles outros tratamentos. Para a parte da flacidez, esses são os principais tratamentos. Acho que só faltou aqui falar um pouquinho dos peelings mais fortes que a gente também trabalha nessa região. Para a parte dos vasos, ou seja, quem tem olheira vascular, aí a gente tem 1064 pulso longo para aqueles vasinhos mais reticulares, são aqueles que você olha e fala assim, nossa, um vasinho grande. 1064 pulso longo. A luz intensa pulsada, quando é um vermelhinho mais de fundo, um arroxeado. E o 589 do Advil também é uma opção. Tem outros lasers que também podem ser utilizados aqui. Esse é o material que eu uso aqui no consultório, então eu te coloco, acabo colocando as coisas que eu utilizo na minha prática. Tem outras coisas que também podem ser utilizadas. Então lasers vão tratar principalmente essa parte vascular. E também quando você trabalha a flacidez, ou seja, sua pele está mais espessa, mais saudável, mais grossinha, você vê menos os vasos por transparência. Então frequentemente a gente acaba tendo que trabalhar também a flacidez em alguns pacientes. Pessoas um pouquinho mais maduras, você tem uma pele muito fina e tá vendo muitos vasos por transparência, tá parecendo aquele olho afundado, aquele olho cansado, sendo que na verdade você precisava só espessar um pouquinho a pele. Então isso é muito dependente da avaliação. A parte pigmentar é tudo que a gente usa para remoção de tatuagem, melhora de pigmento, a gente pode utilizar no tratamento da parte pigmentar. Aqui eu chamo a atenção para um ponto, é que muitas pessoas que têm essa olheira é uma coisa étnica, né? Então é da etnia, da genética da pessoa. Então por mais que a gente tire, às vezes isso volta. É claro, se a gente tira de vez em quando, não vai ficando aquele super escuro, né? Se a gente nunca tira, vai ficando cada vez mais escuro. Os pacientes têm que só saber
que não é um milagre, né? O tratamento de olheira não é fácil e não é um negócio milagroso. Você reduz, a pessoa com o tempo pode pigmentar novamente e a gente vai tirando, porque senão ela fica muito com o aspecto de afundado por causa do excesso de pigmentação. Então aí a gente vai fazendo o que a gente fala, né, de ir fazendo um trabalho constante para você não ter que fazer uma grande reforma depois, né? Isso requer um trabalho ao longo do tempo. Então pigmento não é uma coisa assim muito fácil da gente tirar. Os vasos na região medial também não são tão fáceis de tirar, mas a gente consegue amenizar para dar um aspecto de olhar menos cansado e mais jovial também, claro, né? Mas assim, geralmente quando as pessoas trazem essa queixa pra mim, eu falo assim, todo mundo acha que eu tô cansada ou com sono. Então, se você tem essa queixa, aí vale a pena tratar. Ou se você tá vendo que tá parecendo um olho roxo, né? Às vezes fala assim, alguém, toda vez me perguntam se eu bati, se então, eu tive algum acidente, alguma coisa assim. Então isso acaba interferindo, sendo uma coisa meio chata na vida do paciente, e ele gosta de tratar. Normalmente, essa parte mais pigmentar, ela é mais difícil, ou seja, tudo que envolve cor é um pouquinho mais difícil. A parte de flacidez a gente consegue melhorar bem, mas é uma pele muito fina. Então, para espessar uma pele fina, normalmente a gente precisa de um número de tratamentos um pouquinho maior, e isso é importante o paciente saber. Eu normalmente trato o rosto todo e já trato ali, faço tratamentos globais, e depois se sobrar uma flacidez naquela região, que é muito comum, por ser a pele mais fina do corpo, a gente acaba fazendo tratamentos mais focados depois. Então, mas é muito comum a gente trabalhar todo o rosto primeiro e depois o que sobrar ali a gente faz um tratamento focado para flacidez. Mas só para vocês terem uma ideia de geral de como a gente pode trabalhar essas olheiras de vários tipos. Espero que tenha sido claro. Se você gostou, curte aqui e compartilha esse vídeo.